Olá, sou Vivian Rodrigues, planejadora financeira, e esse é o primeiro episódio da série Escolhas Conscientes para o Futuro Sustentável, feita pelo Sicredi. E eu tô aqui com o Eduardo Amuri. Sou eu. Eu sou planejador financeiro, eu me envolvo em projetos relacionados à grana há um bocado de tempo. Muitos desses projetos feitos junto com o Sicredi, morro de orgulho. Admiro um monte de trabalho da instituição e tô feliz pra gente bater papo sobre grana. Engraçado que esse assunto, a gente nunca sabe bem por onde ele começa e como ele vai pegar para cada uma das pessoas, né? Dinheiro, ele tem esse lugar um pouco mais delicado, não? Um pouco misterioso, um pouco de tabu, um pouco de algo que não pode ser dito. E aí eu acho que espaços como esse fazem toda a diferença para que a gente possa disseminar o assunto mais e mais, para que a gente possa colocar em cima da mesa. Esse é o nosso objetivo aqui. Qual que é a importância de falar sobre esse assunto para, de fato, perceber na própria vida uma relação com o dinheiro mais equilibrada? Eu sinto que, uma vez que a gente assume que o aspecto financeiro perpassa todas as áreas da nossa vida, a gente ganha uma compreensão mais profunda sobre ele e a gente pode aprender a posicionar o dinheiro nas mais diferentes funções que ele é capaz de exercer. Por exemplo, funcionar como um corrimão. Quando a gente está aquela bambeada, o aspecto financeiro segura. A gente tem um projeto pelo qual a gente está muito, muito apaixonado e o dinheiro vai lá e serve como uma catapulta. Faz o projeto ficar maior, faz o projeto ganhar escala. Então eu acho que o dinheiro é essa massa muito modelável, muito líquida, capaz de assumir funções muito, muito diferentes. E eu acho que na nossa prática, como planejadores financeiros, isso fica muito evidente, né? Aonde o dinheiro entra na vida daquela pessoa. E eu acho que ele ganha importância por conta dessa versatilidade. Faz sentido? Sim. E eu acho que é interessante você falar na vida daquela pessoa. Esse é um ponto mesmo. Ele não significa a mesma coisa para todo mundo. Em todos os momentos da vida. Isso. Porque muda, né? Eu acho que o que a gente percebe como dinheiro e como a gente percebe a nossa relação com isso, que parece que é uma nota, parece que é um número na conta, parece que... Mas ele é muito mais. E como eu percebo isso, como eu percebia isso na minha adolescência, é diferente de como eu percebo hoje. Que é diferente de como você agora, com uma filha, percebe muda também, né? A vida, ela vai mudando e o dinheiro, ele acompanha, não? Você teve a falácia dos R$1.000, não? Acho que não. Eu comecei a trabalhar moleque, né? E aí eu trabalhava consertando computadores. E eu recebi o salário mínimo da época, que era R$400. E eu tinha esse lance a imagem mítica dos R$1.000. E eu falava, não, quando eu começar a ganhar 1.000, meu Deus do céu, aí vai ser uma vida esbanjando, sabe? Vai sobrar, eu vou realizar todos os planos. E eventualmente comecei a ganhar 1.000. E aí eu percebi que haviam concessões a serem feitas. E de repente comecei a falar, não, mas quando chegar em 2.000, aí sim a coisa vai andar. E aí os 2.000 chegaram e eu sinto que sem um olhar muito criterioso e sem um pouquinho de repertório, fica muito difícil a sair dessa ciranda. O que você chama de repertório? A gente entender os papéis que o dinheiro é capaz de assumir. Entender como meu próprio mundo interno reage frente ao dinheiro. Como é que as minhas emoções afloram a partir das situações financeiras do dia a dia. A gente tem esse costume de enxergar o dinheiro como algo super de exatas, planilheiro, quadradinho. E por conta disso a gente fica limitado. Então a gente associa que a pessoa que não gosta de planilha é uma pessoa que mexe mal com dinheiro, que não é capaz. A pessoa que não faz conta de cabeça, pensa que coisa maluca, a pessoa não sabe fazer conta de cabeça, logo ela é ruim com dinheiro. E aí eu acho que na nossa experiência a gente acaba cruzando com uma turminha que veio das humanas, não resolveu nem a raiz quadrada direito na escola, sabe? Foi meio que passando empurrada ali. E ela gerencia o orçamento de uma casa e tem uma relação saudável com o dinheiro. E pessoas que no trabalho faltam montar uma planilha que decola um foguete, faz café e pisca. Mas na hora de gerenciar aquele impulso que surge, aquela vontade de comprar alguma coisa que claramente não cabe no orçamento, essa pessoa se perde. Então entrar em contato com essas emoções eu acho que é um grande ponto. É isso que eu chamo de ganhar repertório. E eu acho que é algo muito importante de ser feito desde o começo. Você sabe que quando eu comecei a atuar como planejadora, eu vim das exatas, né? Sou engenheira civil por formação. Eu achava que eu ia abrir uma planilha, eu adorava planilha, adorava fazer gráfico, Excel, aquelas coisas todas. Eu ia sentar na frente de uma pessoa e eu ia fazer aquilo. Dar meu show com uma planilha na minha frente, gráficos e números e percentuais e juros, e enfim. E aí eu atendi o primeiro cliente e eu falei, opa... Não funcionou, né? Não adiantou eu fazer essas contas. Segundo cliente, opa, não funcionou de novo. Terceiro cliente. No quinto cliente eu falei, eu acho que não tá resolvendo as minhas planilhas. Preciso ir atrás de outras coisas. E é engraçado como a gente, porque tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando têm facilidade com números. Super.
E, de certa forma, a gente se acha um pouco mais preparado para lidar com dinheiro. Mesmo muito jovem ou pessoas mais velhas, adultas. E se a gente não tá enxergando ele com essa camada emocional, tem coisa que tá passando despercebido. Muita coisa. Não é um pecado isso, porque as pessoas que vão assistir esse episódio, a via de regra, são pessoas que gostam do assunto. Sim. E se identificam com o assunto. E a gente acaba perdendo as pessoas que se afastam desse tema só porque acham que não é para elas. Sendo que, na verdade, assim, vidas financeiras todos temos. Com mais facilidade, com mais dificuldade, mas todos temos. Então, acho que a própria ideia da websérie é ser algo muito acessível. Você comentou um pouquinho sobre quebrar a cabeça logo de começo, quebrar a cara logo de começo. Então, oferecer uma planilha para um cliente e o cliente claramente não entendeu nada e não usou e largou a planilha nessa ilha de planejamentos esquecidos que existe e tal. E aí você teve contato com outras possibilidades. Eu acho que cabe mencionar aqui a professora Vera. Super. Que é a madrinha do Cooperação na Ponta do Lápis. E eu acho que ela nos apresentou, né? Nós dois somos alunos dela, para quem não sabe. Fomos, né? E somos parceiros em trocentos... Eu me considero aluno dela até hoje, mas parceiros em trocentos projetos. E ela nos apresentou esse universo das ciências comportamentais. E eu acho que isso nos dá a ferramenta para entender por que é tão difícil. Não era só gastar menos do que ganha. Não é só conta de mais e menos. Por que a gente não consegue? Então, acho que explorar um pouquinho a nossa mente é um grande ponto. Professora Vera Rita de Mello Ferreira. Isso. Eu sei que você tem um livro que chama Dinheiro Sem Medo. Então, ele de cara deixa muito claro que as pessoas têm medo de dinheiro, que dinheiro é um assunto tabu. Em que momento a gente deveria começar a falar sobre esse assunto ou a quebrar esse tabu? É um exercício coletivo? A gente está esperando o quê? Como é que a gente vai lidar com essa questão? Vamos lá. Eu sou partidário da ideia de que deveria ser um assunto mais presente nas mais diversas rodinhas. Eu lembro que a minha família tinha o costume de jantar na casa da minha avó todo domingo. E aí juntava os primos todos, os tios todos e tal. E aí na época tinha um programa na TV que passava horário nobre, assim, que tinha lá o Doutor Dinheiro nesse programa. E aí eu tava assistindo, assim, prestando muita atenção na pessoa falando, né? E aí fez um silêncio e eu perguntei, tio, quanto você ganha? Na mesa de jantar, assim. Minha mãe me olhou com uma cara, assim, como se eu tivesse... Todo mundo prendeu a respiração naquele segundo. E meu avô era um cara meio turrão, assim, sabe? Então ficou um clima pesado. Minha mãe, assim, se eu tivesse perto, teria tomado um beliscão, acho. Então, naquele momento eu entendi que não era um assunto que poderia ser falado em qualquer lugar. Então, desde o começo, eu aprendi que dinheiro é um negócio sujo, que o dinheiro macula as causas dos projetos, que não pode ser conversado com as pessoas queridas, que obviamente não pode ser conversado com pessoas que eu não conheço, porque a gente não tem intimidade, ou seja, não posso conversar com ninguém. E aí quando a gente não fala sobre um assunto, a gente não aprende sobre ele. E aí é um pecado. Eu sinto que se o dinheiro fosse algo mais presente nas conversas, nossa profissão meio que não ia existir. Ou ia estar restrita a funcionalidades muito específicas. E é curioso porque se a gente não fala sobre o assunto, naturalmente a gente também pensa menos sobre ele. A gente sofre muito, mas eu acho que a gente pensa menos para elaborar, para planejar, porque, enfim, a gente, de certa forma, pensa sobre os assuntos que estão ao nosso redor. Super. E o fato de não nos aproximarmos dessas emoções que estão atreladas ao dinheiro faz com que a gente se distancie exatamente do ponto que aprendemos com a professora Vera, que a gente deveria estar olhando, né? A gente toma decisões de forma emocional. Super. Não são decisões racionais o tempo todo. Então, eu acho que acaba colaborando também nesse lugar um pouco mais individual, para além com certeza do coletivo. Você perguntou sobre a introdução desse assunto, né? Nós já estamos tratando de temas correlatos ao dinheiro o tempo todo. Com os menores serzinhos que a gente tem, assim. Eu vou dar um exemplo que me veio na cabeça quando a gente fala. O pai é um negócio terrível, né? Porque ele só pensa na filha. Então, os exemplos todos giram em torno de uma criança. Mas eu acho que eu vou conseguir mostrar meu ponto aqui. O dinheiro, ele é tão fascinante porque ele é um recurso finito. Claramente finito. Então, ele acaba. E, por conta disso, ele nos força a escolhermos. A fazermos concessões. Minha filha, ela se orgulha de duas coisas que ela faz. Ela bate palma pra ela mesma quando ela faz isso. Ela sabe usar um canudo e ela sabe, desde muito pequenininha, beber da garrafa direto, sabe? Ela põe E aí, esses dias a gente estava no restaurante com ela e ela pôs o canudo na garrafa. Só que ela não entendeu que ou ela vai usar o canudo ou ela vai virar a garrafa.
Então, aí ela foi lá, botou o canudo na boca e virou a garrafa. Ela tomou um banho de água com gás, que é a bebida preferida dela. Então, assim, ela aprendeu na marra que escolhas precisam ser feitas, que os recursos não podem ser empregados em 2 empreitadas diferentes ao mesmo tempo. Então, não é como se a gente precisasse chegar para minha filha e falar, então, filha, veja bem, juros compostos, pipipi, pipipi. É só a gente ajudar esse pequeno ser a circular pelo mundo inóspito das escolhas. Então, eu sou mais favorável a trazer o assunto através dos temas correlatos presentes na vida da criança do que oferecer uma aula bem quadradinha sobre educação financeira. Embora eu acho que seja uma grande coisa esse assunto estar presente nas escolas. Uma pergunta que eu não sei se vai ter resposta. Você acha que, mesmo quando a situação financeira da família está muito, muito, muito difícil, uma família que está endividada, uma família que não está conseguindo equilibrar as contas ali no mês, e aquele é uma dor muito grande para a família, ainda assim, essa conversa deve acontecer? Ou ela é mais útil quando tem uma espécie de exemplo a ser mostrado, né? Sabe? Uma estrutura. Eu acho que as crianças são mais espertas do que a gente convenientemente gosta de acreditar que são. As crianças percebem. Então, se o dinheiro está sendo uma fonte de aflição, uma fonte de ansiedade, uma fonte de angústia, a criança vai perceber. Me parece mais razoável que ela seja apresentada a esse dilema por vias carinhosas. Não sei, meus pais viveram questões financeiras durante minha infância inteira. Ninguém me explicava nada, mas eu estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eu claramente entendi o que estava acontecendo. Então eu acredito que sim, mesmo nas situações mais apertadas, com todo o amor e com todo o repertório que a gente tem, e aí algumas pessoas vão ter um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, eu acho que o dinheiro deveria ser apresentado sim. Eu te considero uma pessoa mais pragmática que eu, e você não tem filhos. Se você tiver filhos um dia, como é que você vai apresentar? Você sente que vai ser um pouquinho mais firme, vai ser um pouquinho mais solto, filho, eu sou planejadora financeira. Como é que você vai introduzir? É difícil porque eu acho que a gente que trabalha nessa área, esse assunto, ele já faz parte da vida numa proporção muito maior do que pessoas que trabalham em outras áreas. Então, eu acho que naturalmente, sem nem perceber e sem fazer nada de forma muito ativa, isso vai estar acontecendo. Eu fiz essa pergunta assim das situações mais difíceis porque eu sinto que pros pais é o assunto que eles fogem, né? E aí a gente fica um pouco nesse dilema também de se eu, enquanto pessoa adulta, eu tô fugindo desse assunto, porque claramente ele é difícil pra mim, não é porque eu sou adulta que eu consigo elaborar bem minha relação com o dinheiro e a minha situação financeira. Sim. Mas eu acho que é sempre um lugar delicado. Faz parte. A nossa relação com o dinheiro, ela é emocional, não tem muito... Acho que é um ponto difícil, é um ponto de exercício também, né? Como você falou, você estava ali aos 8 anos, percebendo aquilo e elaborando com a sua cabeça de 8 anos. Que com certeza estava muito pior elaborado naquela situação do que o que estava ali para os seus pais. Claro. Então, ainda que a situação não seja favorável, acho que é muito, muito, muito válido. Eu sinto, pra gente concluir essa voltinha, que é um exercício quase que muscular, digamos assim. Eu acho que ele se beneficia da repetição. Então, as primeiras vezes que você jogar esse assunto na mesa, talvez soe um pouquinho torto. Conforme a gente vai repetindo, tende a ficar mais natural. A primeira vez que um planejador financeiro conduz uma sessão de planejamento, ele se sente todo errado. Parece que todo comentário não caiu bem e ele está muito inseguro com o que o cliente vai trazer para ele. E com o tempo a gente vai ganhando mais repertório, a gente vai meio que treinando esse músculo. E eu acho que isso pode ser aplicado a todas as pessoas. Sim. Você pode experimentar nas suas relações mais próximas, né? Faz uma pergunta interessante pro seu amigo. Tenta expor um pedacinho da sua vida financeira que seja. Não precisa ser, eu ganho tanto e gasto tanto. Não precisa ser um negócio tão quadrado assim. Mas às vezes uma categoria de gastos, né? Eu faço esse exercício com os alunos, a gente provoca muito os aspirantes a planejadores financeiros também. Se interessa por um pedacinho. Falando, nossa, assim, eu comecei a fazer mercado mensalmente. E eu percebi que eu passei a gastar menos com o mercado. E lá em casa estou gastando R$700 por mês de mercado, R$1.000 por mês de mercado. Quanto você gasta? Aquela outra pessoa que está recebendo essa mensagem, ela também quer conversar sobre isso. Ela só não teve espaço, ela só não tem linguagem para isso. Mas ela também quer conversar sobre isso. Eu percebo, Amory, que quando a gente está conversando com adultos, essa conversa vai para um lugar. Quando a gente começa a conversar com crianças, adolescentes, né, os pais ali tendo essas conversas, elas vão para um lugar de, mãe, eu quero isso.
pai, eu quero aquilo. É uma coisa um pouco mais... Eu ia falar um pouco mais imediatista que a gente, mas tenho dúvida, a gente também tá bem ali naquele lugar. Mas tem um pouco dessa coisa da compra do brinquedo, do que eu quero ter acesso, das coisas que eu quero realizar. E na contrapartida de não entender exatamente de onde essa renda vem, de onde esse dinheiro vem, do que é necessário. dinheiro-trabalho, não? Exato, e do que é necessário, né? Eu posso... Uma criança, dificilmente, ela vai pedir algumas coisas que são necessárias. Geralmente ela vai querer... Como... No campo dos desejos ali. Exato. Como que você percebe isso? E eu acho que ao longo da nossa vida como um todo, né? Bom, não sei se você vai conseguir falar dessas lembranças aí como criança, mas essa relação entre as coisas que são mais essenciais, que o dinheiro compra, e as coisas que são desejos, vontades, coisas que eu quero versus coisas que eu preciso. Eu sinto que essa discussão se beneficia da gente abandonar essa imagem idealizada logo de começo. Porque aquela pessoa que só compra o que precisa, ela basicamente não existe. Precisar, a gente precisa de muito pouco, gente. É o básico da proteína. E assim, uma roupa pra gente tapar o corpo e não passar frio. É muito pouco que a gente precisa. Mas nós vivemos em um sistema que incentiva o consumo. A gente está sendo exposto a estímulos o tempo todo. Então eu acho que fazer as pazes com sim, eu vou desejar algumas coisas. E aí eu acho que o planejamento financeiro entra neste ponto, né? Para que eu possa dosar o tamanho dos meus desejos, para que eu possa trabalhar uma espécie de linha do tempo de realização desses sonhos, desses planos. Então não é agora eu só vou comprar o que eu preciso. Isso não acontece com ninguém, gente. O cliente mais quadradinho que eu já atendi, o aluno mais quadradinho que a gente teve, ele também tem os pontinhos onde ele tem muita vontade na torrada de dinheiro. Isso é humano, é completamente natural, é do nosso tempo. A gente vive numa abundância de recursos, né? Então, eu acho que a gente vem dessa... uma espécie de ascensão da classe média. A gente vem sentindo uma certa democratização dos desejos, o acesso a algumas regalias, a alguns supérfluos, digamos assim. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu acho que o planejamento financeiro faz parte desse pavimento, que faz com que a gente possa tomar decisões melhores. Sim. Interessante você falar de quebrar esse paradigma, né, do arrumadinho, começo. Organizadinho, sim. Porque se esses desejos eles não são considerados, eles acontecem. Eles podem não ser, se eles não são planejados, eles vão acontecer de todo jeito, uma coisa não impede a outra. E aí depois eles são vistos como aqueles gastos, os imprevistos, as partes que deram errado. E aí gera culpa também, né? Isso. Que é um sentimento péssimo pra gente colocar nessa panela aí. Perfeito, perfeito. Então, o quanto antes a gente se aproximar de isso vai acontecer. Eu vou ter vontades. Qual é o tamanho? Como é que eu posso pensar duas vezes para encaixar isso de algum jeito? E pensar antecipadamente, a gente diminui a chance de ser um problema na vida financeira, né? E eu acho que isso vale para todos os perfis. Gosto de acreditar que a gente entende um tanto de planejamento financeiro. Né? A gente está nesse estúdio aqui. Acho que o Sicredi também gosta de acreditar. Eu também acho que eles gostam de acreditar que a gente entende alguma coisa. Eu tô vendo as câmeras do estúdio. Eu vou perguntar pro dono do estúdio quais são as câmeras, porque eu adoro esse assunto. Quando a gente começou a chegar perto do estúdio, o que você fez? Quais restaurantes legais será que tem lá perto? E a gente foi caçar um restaurante bom aqui perto, porque você adora comer e gosta de frequentar restaurantes. Então, todo mundo tem. É muito mais fácil a gente fazer as pazes com esse lado menos ortodoxo, menos certinho, sabe? Menos, digamos, perfeitinho, que todos nós temos. Acho que esse é um ponto importante para o nosso episódio. Muito obrigada. Temos? Até daqui a pouco tem o segundo. Isso.